Vamos lá então, a nossa quarta parte de hoje. Vamos entrar em concordância nominal? Vamos. Mas eu preciso antes fazer uns alertas para vocês. Vou colocar citar um negócio que a gente sobre o que nós já falamos. Mas vamos voltar lá. Então vamos lá? Volta lá comigo então. Vamos lá. Concordância nominal. Professor, o que é que eu preciso saber, professor? Para entrar em concordância nominal bem, professor, lembrem-se, quem é a regra geral para concordância nominal? Rodrigo, quem é a regra geral? É justamente aquela, ó, eu tenho um substantivo, tá? Eu tenho um substantivo e as classes, artigo, né? Se refere a esse cara, o pronome, adjetivo, né? Que se refere a este cara, certo? O numeral, que é outra classe de determinação para o substantivo, tá? E a grande classe de qualificação, que é o adjetivo. Então, adjetivo também vai se referir. Então, esta situação que vocês estão vendo aqui, tá? Ela é ou representa a regra geral. Por quê, Rodrigo? Porque a regra geral vai me dizer o quê? O que é que a regra geral vai me dizer? Que essas classes, o quê? Elas o quê? Concordam em... Aí agora é gênero. Eu estou preocupado agora com masculino e feminino. E número. Entenderam? Concordam em gênero e número. Entendeu o esquema? Então, são 4 classes que, quando se referem ao substantivo, com ele precisam concordar. Com ele precisam concordar. Então aqui, ó. Tá aqui, ó. Este é o cara, entenderam? Com quem nós precisamos ter muito cuidado. Aí vejam, para que você não se enrole, tá? Quando eu me refiro, professor, a um adjetivo, quando eu falo a palavra adjetivo, eu estou dentro da esfera da morfologia. Não é assim? Eu estou dentro da morfologia. Este adjetivo, quando ele passa para a esfera sintática, né? Quando ele entra na esfera sintática, não é assim? Este adjetivo, ele pode assumir, ou ele frequentemente assume, 2 papéis dentro da esfera sintática. Quais são os 2 papéis, professor? O papel do adjunto adnominal, lembram disso? Olha como é importante agora a teoria dos termos. O adjunto adnominal, ou então este adjetivo assumirá o papel do predicativo, que é um papel daquela classe que chega ao substantivo por intermédio de um verbo de ligação. Entenderam? Intermédio de um verbo de ligação. Óbvio que o predicativo, ele se divide em predicativo do sujeito, não é assim? E predicativo do objeto. Tá? Então, lembrem-se. Por que, professor, eu estou falando isso? Para que você não se enrole com a nomenclatura. Tá certo? Quando nós passarmos a estudar aqui a aplicação, quase que eu digo, passarmos a estudar as orações subordinadas. A oração subordinada ficou lá atrás. Né? Quando nós passarmos a estudar as regras da concordância, você precisa ter cuidado com isso. Aí veja, Rodrigo, qual é o nosso grande alerta? Qual é o nosso grande cuidado?
com que você precisa ficar ligado. Precisa ficar ligado com essa figura chamada de advérbio. Lembram? Advérbio, a gente já viu várias vezes, ele é um modificador de 3 classes gramaticais. A gente conhece esse negócio. O advérbio pode modificar um adjetivo, o advérbio pode modificar um advérbio modificando advérbio, e o advérbio pode modificar um verbo. Detalhe: não se esqueça de que advérbio é classe gramatical invariável. Entendeu? É classe gramatical invariável. Entenderam? Por isso, lembram? Por isso que nós conversamos lá atrás com vocês sobre várias situações. Né? Quando eu digo esta fruta é cara, estão vendo? Eu podia dizer este limão é caro. Vejam que eu estou trabalhando aqui com adjetivos. Ó. Esses 2 caras são adjetivos, ó, se referindo aqui atrás. Entenderam? Não confundam, e aí vem a orientação da gente, que é o não confunda. Eu digo, estas frutas custam caro. Vejam que agora aqui eu não estou mais com o adjetivo, mas eu estou com um elemento na função de advérbio. Porque agora ele passa a modificar o verbo. Entendeu? Você precisa se lembrar disso. Você não pode se esquecer desse negócio. Tem que fazer essa ponte. Entendeu? Não pode, professor, cuidado. Por quê, Rodrigo? Para que você não venha a cair, para que você não venha a escorregar em determinadas classificações. Em determinadas classificações. Entendeu? É a mesma coisa de eu falar, né? Uma pessoa baixa é diferente de falar baixo. Tá? Homem baixo não é falar baixo. Entenderam? É, professor? Aqui eu estou com um adjetivo. Aqui eu estou com um advérbio. Entenderam? Modificando o verbo. Ficou claro isso aqui? Então, vocês precisam ter essas noções. Entenderam? Essas noções são fundamentais. Para quê, Rodrigo? Para que agora a gente entre nas regras da concordância. Vamos lá devagarzinho, então? Primeira regra. Professor, adjetivos compostos, somente o último elemento varia para concordar com o substantivo a que se refere. Vocês vão ver que é um assunto muito fácil. Então, ó, substantivo está aqui, ó. Intervenções. Só que são intervenções médico-cirúrgicas. Obrigatoriamente é adjetivo composto, só o último elemento vai ter ou vai aparecer com flexão. Entendeu?
Firmaram dois grandes acordos. Acordo é o substantivo. Vamos lá. Sino, chinês. Franco, a França. Lusitano de Portugal, só quer comer acordos lusitanos. Só o último se flexiona. Entendeu? Tudo bem então? Tudo bem? Por isso que eu falo em cultura greco-latina. Olha só. Só o último. O outro permanece na forma invariável. É a cultura greco-latina. Entenderam? Tudo bem? Tranquilo. Vamos à segunda. Segunda regra. Adjetivo, agora veja que ele é específico agora. Na função de quê, professor? Adjunto adnominal. Certo? Adjunto adnominal. Professor, quem é a função do adjunto adnominal? É justamente essa função daqui que vocês estão vendo. Ó. Entendeu? É o momento em que o adjetivo se refere diretamente ao substantivo. Entendeu? Sem a interveniência de um verbo de ligação. Eu não tenho verbo de ligação. Então, vai direto concordar. Então, volta lá. Se ele, aí vem aquela história, vem anteposto, a regra impõe que ele concorde com o mais próximo. Então, ó, possuía o quê? Monstruosas mãos e braços. Entenderam? Ele servia, professor, tá aqui, ó, o buffet ou buffet servia maravilhosas tortas e salgados, tá? Quando eu digo assim, por exemplo, recuperada a saúde e o dinheiro, fez alguma coisa. Eu disse recuperada, quem vai ser? A saúde. Tá? Há um exemplo de que eu gosto também, que é esse aqui. Ó. Eu digo assim, violentas mortes e combates eram... Tem essa vírgula aqui não. Eram o rastro do cangaceiro. Entendeu? E eu digo violentas mortes, para concordar sempre com o mais próximo. Entenderam? Função de quem, Rodrigo? Função do adjunto adnominal. Agora veja. Adjetivo na mesma função. Ó, função de adjunto adnominal. Mas agora o que acontece? Ele se refere a mais de um substantivo e ele está o quê? Posposto. Certo? Se isso aconteceu, está posposto, pode concordar com quem? Pode concordar com o mais próximo, pode concordar com os dois substantivos no plural. Entendeu? Então, ó, após o tsunami, caminhou pelos becos e pelas ruas. Vejam, eu tenho dois. Eu tenho beco. Eu tenho rua. Né? Então eu tenho beco e rua, eu posso concordar só com rua, ó, que é o mais próximo, está aqui, é o primeiro. Mas eu posso concordar com os dois. E se isso acontecer, eu vou para a famosa lei da prevalência. Qual é a lei da prevalência, professor? O masculino prevalece sobre o feminino. Então eu vou com o adjetivo para o masculino plural. Então, eu digo destruídos becos e ruas. Entenderam? Continue. Em um canto da sala deixaram um sapato e uma sandália velha, estou com esse, ou velhos, eu concordo com os dois. Claro isso?
Acho que não está ruim. Acho que não está ruim aí o negócio. Entenderam a história? Maravilha? Próxima regra. Vejam, antes de mais nada, volta aqui com essa regra para a gente deixar uma coisa clara. Vejam que nessa situação aqui, o que é que eu tenho? Nessa situação aqui, vejam que eu tenho apenas um substantivo. Tá? Eu tenho apenas um substantivo. Desculpa, eu tenho apenas um adjetivo. Hoje está pau. Eu tenho apenas um adjetivo. E eu tenho mais de um substantivo. Observe. Um substantivo. Eu tenho outro substantivo aqui. Então é uma regra em que eu tenho substantivo, mais substantivo, mais adjetivo. Ou o que nós vimos aqui atrás, em que nós temos aqui o quê? Adjetivo, anteposto, mais substantivo, mais substantivo. Entendeu? Então eu tenho dois substantivos. Só que a regra em que nós vamos entrar agora, ela muda. Agora, eu passo a ter apenas um substantivo e eu passo a ter vários adjetivos. Entenderam? Professor, como é que eu devo me comportar nessa situação? É a pergunta. A língua vai te orientar. O que é que ela vai te dizer? Vai dizer, se você tem apenas um substantivo, observem, eu tenho língua, tá vendo? Mas eu tenho vários adjetivos. O que é que eu posso fazer? Primeira regra. Quando, por outro lado, dois ou mais adjetivos estiverem se referindo a um único substantivo, admitem-se três possibilidades de concordância. Certo? Quais são elas? Veja. Estudou profundamente. Eu ponho o substantivo no plural e todos os adjetivos no singular sem artigos. Eu ponho o substantivo no singular e os adjetivos agora acompanhados sempre do artigo. Detalhe, estas duas posições, elas são as mais formais. Certo? Esta terceira posição é uma terceira posição da linguagem mais coloquial, da linguagem mais do nosso dia a dia. Tá? Então tá lá, estudou profundamente a língua inglesa, francesa e italiana. Então esta daqui, ela é mais coloquial. Hoje ela é aceita pelos concursos. Agora eu preciso ter um pequeno cuidado. Por quê, professor? Porque esta terceira aqui, ela pode gerar uma ambiguidade para mim. Entendeu? Ela pode me gerar ambiguidade. Então, coisa do tipo. Imagine se eu escrevo coisa do tipo assim. Tomei o vinho chileno e argentino. Né? Eu posso ter uma ambiguidade aí. Por quê, professor? Porque eu não sei se a pessoa tomou dois vinhos distintos ou se ela tomou apenas um vinho que ao mesmo tempo é chileno e argentino. Tá certo? Então a primeira coisa seria tentar mexer nisso aqui. Ou eu digo tomei, aí eu faria o seguinte, as alterações quais seriam? Ou eu digo tomei os vinhos chileno e argentino, agora eu deixei claro que são dois, não é verdade? Ou eu diria tomei o vinho chileno e o argentino. E aí eu deixo claro que são dois, entenderam? Então, aí vem a pergunta, professor, precisa se preocupar tanto com isso? Não, claro que não. Nós vamos estudar, por exemplo, nós vamos estudar. Eu posso falar assim, depois desse assunto, estudaremos
Eu tenho duas formas de falar. Ó. As regências, ó, verbal e nominal, entendeu? Ou eu digo que nós estudaremos o quê? A regência verbal e a nominal. Entenderam? Tudo bem então? Então você vê que não é uma regra tão difícil, né? Dá para passar. Aquela velha história, professor, preciso me preocupar demasiadamente? Não, fica tranquilo. Aí lá uma olhadinha aí. Presta atenção agora. Quando o adjetivo estiver na função de predicativo de um sujeito, aí a coisa já mudou aqui, ó. É o mesmo adjetivo, mas a função dele agora é predicativo para um sujeito composto. Porque se o sujeito for simples, não tem graça. Então, se vier posposto, o adjetivo concordará obrigatoriamente no plural, prevalecendo o masculino se os gêneros dos substantivos forem diferentes. Aqui, ó, a ideia e o pensamento tornaram-se o quê? Obsoletos. Tem que concordar com os dois, entendeu? Tem que concordar com os dois. Não tem jeito. Tem que concordar com os dois. Não tem jeito. Tá? Então, eu digo lá para você, imagine aí lá, eu digo assim, as moças e os rapazes mantiveram-se calados. Pronto, tá aqui. Tem que ser. Não há outra possibilidade de concordância, meus amores. Não há outra possibilidade. Por quê, professor? Porque a função é de predicativo, está posposto, tá? E eu sou obrigado, tá? A efetuar sempre essa concordância. Agora vejo no plural e no gênero prevalente. Agora vamos lá. Letra B. Se vier anteposto, o predicativo do sujeito poderá concordar com ambos os núcleos ou com o mais próximo, com um detalhe. Tá? Vejam, se vier anteposto, o predicativo poderá concordar com ambos os núcleos ou, vamos fazer aqui, ó, com o mais próximo, mas eu preciso fazer uma ressalva. Tá? Qual é a ressalva, professor? Vamos fazer uma ressalva aqui. Deixa eu mudar a cor da tinta aqui. Ó. Com o mais próximo, se o VL explícito também concordar. Certo? Você vai dizer assim, como é esse negócio, Rodrigo? Porque, veja, vamos raciocinar aqui. Vamos raciocinar comigo aqui. Veja. Eu escrevo assim para você, ó. O tapete e a cortina estão sujos. Tem que ser assim. Não tem outra opção. Por quê, professor? Porque eu estou com um predicativo posposto, tal, né? Gênero diferente, tal. Tudo bem? Tudo bem? Mas veja, se eu quiser inverter, eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque eu estou com um verbo de ligação explícito. E eu preciso adaptar essa concordância. Então veja, eu posso inverter. Posso fazer isso, ó. Sujos e mantendo aqui, ó, estão, entendeu? O tapete e a cortina. Entendeu? Mas eu não poderia escrever aqui sujo estão o tapete. Não tem como. Por que não, professor?
Porque o verbo de ligação está flexionado no plural. O que eu poderia fazer era adaptar os dois, ó. Sujo, vá, está o tapete, agora vai. E a cortina. Entendeu? Aí tudo bem. Aí está admissível. Por quê, professor? Porque agora eu fiz a adaptação tanto do verbo com o mais próximo, quanto do predicativo com o mais próximo. Entendeu isso aqui direitinho? Compreendeu? Por isso que esse exemplo aqui, ó lá, jogadas ao vento estavam as cartas, vê que como já está no plural, eu não vou ter problema. Ou jogadas estavam as cartas, concordando com os dois, e todos os documentos. Tudo bem? Então, vejam que nessa situação, concordância verbal e nominal, elas trabalham juntas. Elas trabalham ali para efetuar a harmonização tanto do verbo quanto do adjetivo. Maravilha? Vamos dar uma paradinha aqui nesse momento nosso. Vamos voltar na nossa 17ª aula, acredito, estudando ainda a questão da concordância. A gente fecha e puxa a regência. Tá bom assim? Aguardo você na nossa próxima aula. A gente vai resolver algumas questões e estudar a questão da regência. Um forte abraço para você. Olá, meu amigo, como é que você está? Tudo bem com você? Mais uma vez aqui comigo, vamos estudar a língua portuguesa, hein? Começando do zero para você, devagarzinho, né? Estamos aqui estudando já há um bom tempo, nós estamos aí começando a nossa 17ª aula no português começando do zero, você já está conosco aí um bom tempo. Você conseguiu assistir a todas essas aulas, você já é um felizardo, porque realmente assistir às vezes uma aula online ali na solidão do seu apartamento, do seu escritório, às vezes nem sempre é fácil, nem sempre é tão simples como a gente imagina, mas eu estou com você, quero transmitir essa energia positiva para você, e aí você receba logo de início nessa nossa aula o nosso carinho, nosso abraço para você que está aí nas mais diversas partes do Brasil. Eu tenho recebido e-mail de tudo quanto é canto, né? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasília, recebi um e-mail de Goiás, recebi um e-mail de Uberlândia, né? Tenho recebido muitos e-mails do interior de Minas Gerais, recebi e-mail aqui de João Pessoa, recebi e-mail de Salvador. Então, assim, o Brasil está aí inteiro aqui conectado conosco. Aqui, como eu tenho dito a você, divulga aí o nosso curso, avisa para os amigos aí, rapaz, vamos lá estudar e tal. Que aí depois que você passar por esse curso, você vai poder, por exemplo, assistir aulas de língua portuguesa. Eu tenho um curso para a Fundação Carlos Chagas, em que o nível já é um pouco mais elevado. Aí você vai dizer, pô, professor, eu vou ver o que lá nesse curso? Você vai ver os mesmos assuntos que você viu aqui, mas a gente vai subir um pouco o nível. Aí você não vai ter mais aquelas problemáticas, aquelas coisas de você ficar desesperado e, pô, não estou entendendo nada, não. Revisa o curso de português começando do zero. Pega o nosso livro, faça uma revisão boa, pega a nossa obra, ou pegue qualquer gramática que você queira. O importante, gente, é estudar. O importante é estudar. O importante é estar conectado com o conhecimento, como eu gosto de dizer. É sempre você estar ligado nesse negócio. E, acima de tudo, persistir. Você precisa persistir. Se você não persistir, realmente fica complicado, realmente fica difícil, porque você desiste com facilidade. Você não pode, você tem que colocar uma meta e dizer para você mesmo, eu vou chegar lá, custe o que custar. Obviamente que você não vai matar ninguém, né? Você não vai passar por cima dos outros, mas você vai persistir até que aquela sua meta ela seja alcançada, viu? Essa é a fórmula dos vitoriosos, essa é a fórmula das pessoas que têm passado em concursos públicos pelo Brasil afora, tem sido esse o mote, tá certo? O mote. E aí, língua portuguesa vai te dar uma ajuda muito boa, vai te dar um suporte muito bom. Depois você poderá entrar em questões, em cursos só de resolução de questões, só resolvendo questões. Tá? Pega esse curso, faz outro. Tá? E eu tenho certeza absoluta que você começa a perder o medo da língua portuguesa. Eu tenho recebido, por exemplo, muitas pessoas
estão deixando recado no Facebook. Se você quiser me achar pelo Facebook, eu estou lá de barba, mas aí você me acha lá no Facebook, põe lá Rodrigo Bezerra que você vai me achar. Né? Se você quiser lá, pede lá que eu te adiciono, a gente troca ideias sobre cursos, etc. e tal. Então, assim, não há mais justificativa, não há mais razão para você dizer assim, eu não vou estudar, eu não posso estudar, eu não quero estudar. Não há mais razão. Tá bom assim? Nada justifica. Então, a gente está aí nessa nossa luta, nessa nossa caminhada. Combinado assim? Receba o nosso fraterno abraço, né? Meu carinhoso abraço para você que está me vendo aí em qualquer canto desse país afora. Tá bom assim? Terminamos nossa 16ª aula dialogando sobre o quê? Concordância nominal. Lembram disso? E nós ficamos justamente discutindo a questão do predicativo, tá? Do predicativo, a necessidade que você tem de identificar o predicativo. Professor, como é que eu posso olhar melhor esse predicativo? Vamos lá comigo para o slide. Então, ó, né, terminamos falando justamente essa ideia para você aí, ó, desse slide que você está vendo, justamente aí no material, no seu material, né? Quando você olha, faz, Rodrigo, entendi, estou entendendo esse negócio aí, tá? Rodrigo, percebi essa história aqui. Então, vejam que a história do predicativo do sujeito, né? Ele pode aparecer anteposto, né? Aqui, ó, jogadas, ele pode aparecer anteposto, ó. Jogados, aí eu vou concordando aqui com os dois, o predicativo pode aparecer, né? Uma característica do predicativo que eu queria conversar com você, tá? Antes de mais nada, é que o predicativo, quando eu falo sobre esse termo chamado de predicativo, ele é o objetivo, né, desse termo é qualificar, ele é um termo qualificador, tá? Ele é um termo atributivo, certo? Ele é um termo qualificador, ele é um termo atributivo. Uma das características desse predicativo é justamente o uso do verbo de ligação, tá? Então, esse cara daqui, para que eu trabalhe com um predicativo, né, há verbo de ligação explícito ou implícito, ok? Há verbo de ligação explícito ou implícito. Então não é de se desesperar, você não precisa se aperrear. Agora você precisa identificar quem é o predicativo, para quê? Para que você possa efetuar justamente a sua concordância. Entendeu? Lembram até eu coloquei alguns exemplos que eu acho bem emblemáticos, com os quais eu acho que a gente vai treinando a nossa percepção. Por exemplo, né? Quando eu digo assim, na reunião, acompanhe esse exemplo aí, ó. Na reunião, minha proposta saiu vitoriosa. Olha só. Na reunião, minha proposta saiu vitoriosa. Vejam que o verbo sair aqui é o verbo de ligação. Ó. Vitoriosa que está aqui é o atributo, é a qualidade. É esse cara a que nós chamamos de predicativo do sujeito. Entendeu? Isso é um predicativo do sujeito. Entendeu? Rodrigo, você vai me dizer assim, professor, dê um exemplo aí com um verbo de ligação implícito, ó. Eu digo assim, todos deixaram a sala constrangidos. Olha só, constrangidos. Pronto. Vejam que aqui neste exemplo, quando eu digo todos deixaram a sala, o verbo aqui, base da oração, é transitivo direto. Todos que vocês estão vendo aqui é o meu sujeito. Então, ó, todos deixaram a sala, aí vejam, constrangidos que está aqui, ó,
é qualificação para o sujeito. Entendeu? É qualificação para o sujeito. Tá? Se eu sei que isso aqui é um elemento qualificador para o sujeito, tá? Se eu sei que é um elemento de qualificação, tá? Eu percebo o que, professor? Que esse elemento aqui, constrangidos, é o meu predicativo do sujeito. Certo? É o meu predicativo do sujeito. Detalhe, quando eu digo todos deixaram as salas constrangidos, vejam que o verbo ligação está implícito. Tá? Eu digo todos deixaram a sala e estavam e ficaram constrangidos. Tá? Então eu tenho um VL implícito. Tá certo? Eu tenho um VL implícito. Combinado isso aqui? Deu para entender? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui a cor da... Eu digo assim, eu gosto desse exemplo aqui, ó. Eu digo assim, o juiz deu por encerrada, observem, a reunião. Vejam que interessante isso aqui agora, vejam. Vejam que o juiz é o sujeito, tá? Bem claro, né? É o sujeito, tá? Ele deu aqui, não é o verbo de dar, de oferecer alguma coisa. Aqui ele julgou. Então vejam que o verbo é transitivo direto. Ele julgou quem? A reunião. A reunião é o objeto direto. Como é que esta reunião agora se encontra? Encerrada. Então vejam que esse por encerrada é o que nós chamamos de predicativo. Qualidade, mas como ele é para o objeto direto, a gente chama isso aqui de predicativo do... Nossa, quase não sai aqui. Deixa eu apagar aqui. Predicativo do objeto. Entendeu? Predicativo do objeto. Aí você pergunta, mas professor, cadê o verbo de ligação? Sim, porque a ideia que se transmite agora qual é? O juiz deu a reunião, julgou a reunião e ela está o quê? Encerrada. Entendeu a história? E agora ela está encerrada. Vamos ver um outro exemplo. Eu também gosto. Ó. Eu digo assim, ó, um fraco rei faz fraca a forte gente. Olha que interessante essa frase aqui, ela é bem conhecida. Tá? Veja, fraco rei e forte gente, esses dois caras aqui são adjuntos adnominais, olha só. Adjuntos adnominais para os seus respectivos substantivos. Agora veja, um fraco rei é o sujeito, ele faz, verbo transitivo direto. O que é que ele faz? Ele faz justamente, ó, a forte gente, objeto direto, tornar-se o que agora? Fraca. Professor, o que é fraca então? Fraca é meu predicativo do objeto. Entendeu? Ou seja, ele faz a forte gente tornar-se, passar a ser fraca. Entendeu? Tornar-se, passar a ser fraca. Tudo bem então? Então isso é a figura do chamado predicativo. É a figura do predicativo. Tá? Tudo bem? Deu para entender isso aqui direitinho? Entendeu? Está? Tudo bem? Tudo direitinho? Aí vejam, quando eu olho para lá, para o nosso conteúdo, eu vejo que eu estou diante de dois predicativos, ó, com verbo de ligação explícito. Observem. Tá? Verbo de ligação explícito. Aí vejam, nesta situação em que eu estou, vamos lá, em que eu estou com um verbo de ligação explícito, o que é que acontece? Professor, a concordância do predicativo está atrelada à concordância do verbo de ligação. Lembra que eu disse a vocês? Entendeu a história? Por quê, professor? Porque a concordância verbal
é a predominante. E primeiro efetuo a concordância do verbo com o seu sujeito. Depois eu passo a observar os outros termos que estão dentro da estrutura oracional. Por isso que você viu aí o seguinte, ó, volta lá no slide comigo. Tá aqui, ó. Jogados ao vento estavam as cartas. Eu não tenho nenhuma outra opção. Mas agora suponha o seguinte. Suponha, tá? Que eu queira dizer isso aqui, ó. Espaço ao vento, espaço, a carta e o quê? Nem eu me lembro mais. E os documentos. Pronto. Vamos lá. A carta e o documento. Certo? Carta e o documento. Professor, como é que eu vejo? Como é que eu devo proceder? Tá? Entendeu? Como é que eu devo proceder? Espaço ao vento, a carta. Vejam, se eu estou, aqui estará o verbo, tá? Aqui está o verbo estar. Aqui está o predicativo jogado. Como é que eu faço, professor? Eu olho para o verbo. Rodrigo, eu posso concordar só com o mais próximo? Posso, mas eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que fazer assim, ó, jogada ao vento, está. Entendeu? Aí por que, Rodrigo? Porque está todo mundo concordando com o mais próximo, entenderam? Essa é a sugestão. Por que eu estou tentando mostrar tanto isso para você? Vejam só. Eu vou mostrar para você agora uma questão. Tá? Vem cá comigo aqui primeiro, aqui comigo. Ó. Eu quero que você olhe essa questão que está aí, certo? E você vai dar uma pausazinha e vai me dizer se essa questão está certa ou está errada. Vamos lá? Dá uma olhada para essa questão? Vai, põe lá a questão. Está olhando a questão e aí? Você vai ler direitinho. Tá? Certo? E aí? Certo ou errado? Certo ou errado? O que é que você achou? Certo ou errado? O que é que você achou aí da questão? Pronto? E aí? Você nem esperava que eu fosse aparecer assim, não foi? E aí? O que é que você marcou? Certo ou errado para a questão? Marcou o quê? Marcou certo? Foi? Não. A questão está errada. Você vai dizer, está errado, Rodrigo? Está errado. Por que está errado? Você não viu, não? Olha lá de novo. E aí? Descobriu o que foi? Descobriu lá o que foi? Descobriu não? Descobriu não? Professor, você está pensando que o erro está aqui? Tá não. Tá não. Aqui tá certo. No campo dos benefícios dos transgênicos está. Quem é que está? Maior produtividade. Tá? Maior produtividade e o menor uso. Opa! Sim, professor. Mas isso não é um sujeito composto? É. Sujeito composto posposto ao verbo, eu posso concordar com quem? Com o elemento, com o núcleo mais próximo do verbo. Está a produtividade. Está aí, está correto. Eu poderia ter aqui também estão. Não poderia? Poderia. Fazendo o verbo concordar com os dois núcleos. Mas não. Eu estou concordando só com produtividade, ok? Só com produtividade. Entenderam? Aí você vai dizer, professor, não está errado aí não? Não, de maneira alguma. Não está errado de jeito nenhum, não está errado. Agora vejam, onde é que se encontra o problema? Onde é que está o problema? Você quer ver onde é que está o problema? Aqui, ó. Vou marcar para você, ó. Onde está o nosso problema? Entendeu? O problema está aqui, ó. Você vai dizer assim, por que, Rodrigo, o meu problema está aqui? Por que está aqui?
Porque você observe que eu estou com a estrutura na ordem inversa. Entenderam? Eu estou com a estrutura na ordem inversa. Tá? Veja que eu digo lá, por outro lado, passível de discussão e pendente de provas científicas. Olha o detalhe quem está aqui, ó. Olha o detalhe daqui, ó. Estão. E se eu digo estão, se eu efetuei estão, e estão por conta dos malefícios, ó. Os malefícios representam o meu sujeito. Então, se são os malefícios e o verbo já está concordando no plural, vejam que esses dois elementos são predicativos. Ó. Esse cara daqui com esse cara daqui são, na realidade, predicativos do sujeito. Se são predicativos do sujeito, querido, vamos apagar tudo agora? Deixa-me só apagar isso aqui. Tá? Vamos apagar aqui para nós efetuarmos agora aqui a concordância adequada. Né? Professor, como é que eu faço para efetuar a concordância adequada aqui agora? É mesmo? É só fazer isso. Ó. Passíveis de discussão e pendentes de provas científicas estão os malefícios. E aí? Percebeu? Por isso que eu parei tanto, entendendo nesse item. Entendeu a história? Por isso que eu fiquei tão preocupado, dizendo assim, olha, você percebeu aí? Isso aí, pronto, aí, maravilha. Tá? Pronto. Por isso que eu fiquei tão preocupado, dizendo para você, olha direitinho. Olha o predicativo, cuidado, se vier na ordem inversa, fique de olho, olhe para o verbo. Porque nós precisamos ter toda essa atenção para efetuar a concordância. Concordância, gente, é percepção. Se eu não percebo a estrutura, se eu não entendo a estrutura, se eu não entendo o termo, eu vou errar. Combinado assim? Maravilha, então? Voltem lá comigo, então, para a gente ver uma outra regra lá. Maravilha, né? Vamos lá. Quando o sujeito estiver na função de predicativo do objeto, veja que a coisa aqui já mudou um pouquinho, né? Apenas a função agora para predicativo do objeto, tá certo? Uma curiosidade, viu, meus amores? Tá? Veja, uma curiosidade. Dá para voltar um pouquinho aqui, eu acho, para essa parte aqui, ó. Quando eu falo de predicativo aqui atrás, tá? Eu disse a você que ele é um termo qualificador, é um termo atributivo. AVL implícito ou explícito. E uma outra curiosidade que a gente pode dizer a vocês é o seguinte, ó. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Uma outra curiosidade. Predicativo do objeto, tá? Só ocorre para o objeto direto. Certo? Só ocorre para o objeto direto. Aí você vai dizer assim, mas professor, e o verbo chamar? É a única exceção, meu filho. É a única exceção. O predicativo do objeto é só para o objeto literalmente direto. Certo? Portanto, para que eu trabalhe com o predicativo do objeto, o que é que eu preciso? A necessidade de um VTD. Entendeu a história? Eu preciso ter um VTD, porque para que eu tenha objeto direto, eu tenho que ter um VTD. Então, só existe predicativo do objeto para os objetos, o que, Rodrigo? Só para objeto direto. Entendeu a história? Por isso que eu digo assim, ó, o avarento. Observem, eu digo o avarento considera o dinheiro, como seu Deus. Pronto, como seu Deus. Quando eu observo direitinho aqui, ó, o que é que o avarento considera? Ele considera o dinheiro. O dinheiro é o objeto direto. O que é, professor, como o seu Deus? É a qualidade para o dinheiro. Entendeu?
se é um qualificativo para dinheiro, é isso aqui a que nós chamamos de predicativo do objeto. Entendeu? É o que nós chamamos de predicativo do objeto. Tá? Muitas vezes o predicativo ele vem anteposto, gente, para dar um reforço. Né? Eu digo assim, triste e abatido. Muitas vezes eu o encontrei. Epa, deu errado aqui. Muitas vezes eu o encontrei assim. Certo? Quando eu olho direitinho, eu digo, peraí, eu sou o sujeito. Tá maravilha. Eu encontrei. Quem foi que eu encontrei? Eu encontrei o O. Quem é o O? Objeto direto. Como foi que eu encontrei muitas vezes esse O? Triste e abatido. Entendeu? Então esse triste e abatido é o quê? É o predicativo do objeto. Entenderam? É o predicativo do objeto anteposto. Entenderam a história? Então fiquem atentos. Não é um termo difícil de você enxergar. Não é um termo difícil. Eu digo assim, estendidas pela rua afora, vírgula, deixaram as faixas da campanha. Ok? Deixaram as faixas da campanha. Quando eu digo assim, estendidas pela rua fora, foi o que eles deixaram, sujeito determinado. O que é que deixaram? Deixaram o quê? As faixas da campanha. Quem são as faixas da campanha? O objeto direto. Como é que elas estão? Estendidas. Está aqui, pronto. O que é esse estendidas, Rodrigo? É o predicativo do objeto. Entenderam essa história? Então, de posse dessas informações, fica fácil, mas fica fácil efetuar a concordância. Mas eu só posso efetuar a concordância se eu dominar a questão dos termos. Combinado assim? Vamos continuar com essa regra na segunda parte da nossa aula de hoje. Eu aguardo você. Vamos lá então, continuando então, volta lá para a gente ver aquela regra nossa. Está aqui, predicativo do objeto. Tá? O adjetivo, eu tenho duas orientações para isso. O adjetivo predicativo concordará normalmente em gênero e número com o objeto quando este for simples. Está aqui, encontraram, o que foi que encontraram? Todos os documentos do escritório revirados. Está aqui, pronto. Revirados é o PO, predicativo do objeto. Tá? Uma forma fácil de você vislumbrar é você transformar o objeto direto, em pronome oblíquo, encontraram-nos, revirados, tá? Revirados. Ou seja, revirados, predicativo para o objeto. Entendeu? Encontraram os documentos, eles estavam revirados. Se o adjetivo, na função do predicativo, tá? Se referir a mais de um objeto, o que foi que ele achou? VTD. Achou, no sentido de considerar o monarca objeto direto, a sua esposa objeto direto, eu tenho dois. Monarca é masculino, né? Esposa é feminino, o que é que eu faço? Vai ter que concordar com os dois, não tem jeito. Tá? Vai para o gênero prevalente, está aqui o meu predicativo do objeto, concordando justamente com os dois núcleos do objeto. Certo? Concordando claramente com os dois núcleos do objeto. Ok? Continue lá. Veja, aqui atrás, percebam, aqui atrás, os dois núcleos do objeto estão antepostos ao predicativo.
Agora, aqui na frente, a gente inverte. A gente põe o predicativo anteposto e a gente põe os substantivos pospostos. Tá? Professor, como é que eu faço nessa situação aí? Quando eu digo lá, quando eu anteponho o predicativo. E aí, como é que eu falo? Aqui, ó. Se ele vier anteposto, poderá concordar com o mais próximo. Veja, é a porta do quarto e os postigos da sala, certo? Dois substantivos. Eu posso concordar logo com o primeiro, ó. Porta fechada. Ou se eu vier anteposto, eu posso efetuar a concordância com os dois no masculino plural. Entenderam a história como é o negócio? Você vai dizer assim, difícil? Não, não é difícil, tá? Não é difícil, tá? Outra, lembra? Ó, fácil de perceber você transformar, ó. Deixe quem? A porta e os postigos, eu vou dizer, deixe-os bem. Você vê já a possibilidade dessa concordância aqui, ó, né? Opa, aqui, fechados. Né? Entendeu a história? Entendeu? Não tem por que você achar ruim isso aqui, não tem por quê, tá? Eu digo assim, ó. Encontrou. Olha aí. Veja, eu quero colocar aqui o adjetivo sentado. Como é que eu faço? Como é que eu faço aqui dentro? Ó? Como é que eu faço para colocar? Encontrou espaço no sofá a filha e o namorado. Como é que eu faço para colocar aqui dentro? Hein? Como é que eu faço para pôr ali dentro o adjetivo sentado? O que é que vocês acham? Entendeu? Como é que eu faço? Digam lá. E aí? Fácil, não é difícil. Se você observar, quem é que eu tenho aqui? Eu tenho uma filha. Então já dá para colocar aqui, ó, como ele está anteposto, já dá para fazer isso, ó, sentada e concordar só com o mais próximo. Mas eu posso também fazer o seguinte: como eu tenho filha e namorado é masculino, simplesmente concordar com os dois e aplicar o sentados. Entendeu? Entendeu a história? Então não é difícil. É só você ficar atento a quem o adjetivo está se referindo. Entenderam a história? A quem o adjetivo se refere. Vamos a uma outra regra aqui conosco, então. Vejam, nós vamos entrar em regras agora de palavras específicas, tá? Vamos entrar em regra agora de palavras bem específicas, certo? Mesmo o próprio leso, kit, obrigado, incluso, anexo, qualquer. Vejam que interessante. Essas palavras, vai uma colocação para você aqui, ó, tá? Estas são o que nós chamamos, prestem atenção, tá? Elas são chamadas essas palavras de palavras adjetivas. Ora, se eu digo que elas são palavras adjetivas, o que é que vocês acham? Por que eu estou dizendo que elas são chamadas? Por que eu estou falando? E não sou eu, é a regra que diz. Por que a regra diz que elas são denominadas de palavras adjetivas? Por quê? Porque elas se referem a substantivos ou termos substantivados. Entendeu? Como, por exemplo, pronomes substantivos. Então, mesmo servido, kit, essas palavras todinhas, tá? O que acontece, professor? Se elas são palavras adjetivas, não tem jeito. Elas vão o quê? O que é que elas vão fazer? Exatamente, elas vão concordar com o substantivo a que se referem. Então, não há razão para você, menina, que está me vendo aí, você falar, por exemplo, eu mesmo. Menina não fala eu mesmo. Menina fala
eu mesma. Entendeu? Eu sou homem, mas eu vou me referir à minha esposa. Como é que eu falo? Eu digo, ela mesma vai fazer esse negócio. Ela própria resolverá tudo. Entenderam? Eu estou no banco e vou falar com a gerente lá da minha conta. Eu digo assim, você mesma consegue fazer esse negócio? Você mesma resolve tudo? Entendeu a história? Aí ela responde, pode deixar comigo. Eu própria vou falar, vou resolver. Ó, conversa, que conversa em nível alto aí, né? Tudo bem então? Então não há razão de você errar mais esse negócio. Combinado assim? Tudo bem? A mesma coisa com as palavras inclusas. Palavra obrigado. É tão feio quando você vê uma menina falando muito obrigado. Não. E você que está me vendo aí que tem filho, porque eu tenho filha pequena, tá certo? De pequenininho você já ensina, né? Você tem uma menina, você fala, olha, você precisa falar correto. Não é aqueles, mas olha, a menina tem lá, minha filha tem 7 anos de idade. Como é que você fala? Ela fala certinho, porque o pai pega no pé. Não, ela vai dizer, ela não fala obrigado. Minha filhinha Esther não fala, ela fala obrigada, tá? Por quê? Porque ela nasceu com isso? Não, porque alguém falou para ela. Não é? Porque alguém falou para ela. Então, você orienta. Você diz aí, rapaz, ó, não dá para falar assim. Rapaz fala obrigado. Moça fala muito obrigada. E se forem 2 moças, muito obrigadas. Se forem 2 rapazes, nós estamos muito obrigados com toda a receptividade de vocês. Tudo bom? Beleza, então? Volta lá então. Volta lá então. Tá aqui, ó. Estão vendo, ó? Elas próprias, tá vendo, ó? Vem para cá, ó. Opa, ao contrário, né, Rodrigo? Ó. Elas mesmas, as flores, elas mesmas desabrocham para si próprias, ora. Entendeu? É porque todo mundo se refere a elas que se refere a flores, né? Como o si aqui está com si, o si é para flores, entenderam? Outra aqui, ó, é o kit, nós estamos kits, entenderam? Né? Deixa eu ver outro aqui, lesa de lesionar, não é tão fácil, tá? Qualquer pessoa, quaisquer pessoas, entenderam? Incluso a foto vai inclusa, vai anexa, tá? Aí vamos lá, continuando aqui, deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui. Não, vamos lá só dar uma olhada no seguinte aqui, ó. Não ter cuidado, né? Deixa eu só apagar isso aqui. Não precisa dizer muito, né? Antes de mais nada, deixa eu só perguntar, antes de eu colocar uma coisa aqui para vocês. Ó. Eu vou para aí falar com a turma, eu vou falar com o pessoal, falar com o pessoal aqui. Vamos lá, de novo aqui, cabeção. Aquele cabeção já, nosso amor. Pronto. Não, Schwarz, aumenta aí minha cabeça. Só o pescoço. Pescoço e cabeça. Pronto. Cadê? Corta, cabeça. Pronto, maravilha. Ei, aqui para nós. Você conhece alguém que fala menos? Você conhece aí? Gente que usa menos. Você conhece? Eu conheço. É horrível, né? É horrível. Eu acho horrível. Você vai assim, pô, Rodrigo, deve ser chato conversar contigo, né? Não. É porque, veja, existem erros e erros. Entendeu? Isso é uma pergunta. Você conhece alguém, aqui para nós, que fala seja? Eu conheço. É horrível. Seja. Terrível. Concorda comigo? Entendeu? Então, assim, não fale menos, não, que dói o coração. Dói o coração. Há menos gente na sala, dá vontade de você ir e menos juízo na tua cabeça. Né? Porque menos é palavra invariável. A gente até chegou a ver isso lá atrás. Ela é invariável. Ela pode ser advérbio e pode ser pronome indefinido, mas ela é invariável. Entendeu a história? Então, não fale não, que é muito feio. É muito feio, viu? Corta lá para os slide. Então, ó... Por que eu estou falando essas coisas todas? Porque, ó, não confundir, ó, em anexo,
tá? É uma expressão adverbial invariável. Entendeu? Depois, ó, não confundir, tá certo? Não confundir, tá? Menos, tá? E alerta, tá certo? São também invariáveis, tá? Eles são invariáveis, tá? Porque eles expressam o que, Rodrigo? Função adverbial, né? Então, nessa função adverbial que eles frequentemente exercem, são palavras invariáveis. Vejam, não confunda com a palavra alerta quando ela for substantivo, né? Alerta, não confunda alerta, igual a substantivo, tá? Igual a aviso, tá certo? Som, tá? Eu digo, soaram 2 alertas no corpo de bombeiros. Alertas. 2 avisos, 2, né? 2 sons no corpo de bombeiros. Não confunda. Não confunda, certo? Quando eu digo alerta, é a situação, é a posição. Ficar alerta, ficaram alerta. Ok? Ok? Então vamos voltar lá. Então, não há razão para erros. Continuem comigo aqui. Então, grava bem aí. Menina fala eu mesma. Rapaz fala eu mesmo, ok? Maravilha. Continue. As palavras meio, vamos lá, continua. As palavras meio, bastante, caro, barato, muito, pouco, longe, tá? Ora funcionam como advérbios, invariáveis, portanto, presta atenção, veja. Essas palavras vão... Lembram que a gente já conversou sobre isso. A gente já conversou sobre isso. Ó. Ora funcionam como o quê? Advérbios, tá? Invariáveis. Ora vão funcionar como adjetivos, entendendo? Ó? Ou então como numeral, numerais, no caso da palavra meio, ou vão funcionar como pronomes adjetivos, no caso ali, por exemplo, do muito, tá? Então, ter cuidado, porque advérbio invariável, se forem adjetivos tal, vão variar. Então, ó, Paris é uma cidade cara, entendeu? Mas, por outro lado, se eu disser compramos caro os produtos, achamos, espera aí, vai lá, apaga aqui. Eu digo, os produtos custaram caro. Eles custaram caro. Caro é advérbio, certo? Cuidado com essa figura aqui de cima, ó, muito. Cuidado com muito. Por quê, professor? Porque a gente tem a mania de achar que muito é advérbio. Cuidado. Os concursos gostam de mexer com isso, tá? Gostam de mexer com isso. Veja, eu até falei isso. Comer muito é diferente de comer muito doce. É diferente. Quando eu digo comer muito, tá? Quando eu falo comer muito, muito aqui está intensificando comer. O que é muito, professor? Advérbio de intensidade. Quando eu falo comer muito doce, o muito que você está vendo aqui agora está em cima de doce, que é um substantivo, né? Comer doce. Muito que está aqui não é mais advérbio, é pronome indefinido. Entendeu? É pronome indefinido. Entendeu a história? Cuidado com esse cara, para você não confundir as coisas aí. Certo? Para não confundir as coisas aí. Tudo bem, então?
Tudo bem então? Ó, você quer ver outra situação? É quando eu digo, eu gosto dessa frase, eu digo assim, já andei por longes terras. Olha só, já andei por longes terras, ó, em cima de terra. Quem é terra, professor? Substantivo. Rodrigo, quem é longe? Adjetivo. Entendeu? Vejam que é totalmente diferente de quando eu digo, por exemplo, não, já aqui, pronto, já morei longe dos grandes centros, entendeu? Já morei longe dos grandes centros. Professor, quem é longe aqui? Quem é longe? Longe aqui é um advérbio. Entendeu? Cuidado para não confundir as coisas. Você quer ver uma palavra que sempre causa confusão? É o bastante. O bastante é sempre uma palavra causadora de problemas. Você precisa ter cuidado com ela. Tá? Então, quando a gente fala, né, na prova, havia espaço questões, espaço difíceis. Vejam que eu tenho duas situações em que eu posso aplicar o bastante. Tá? Então, na prova havia o quê? Havia, veja, não precisa decorar aquele negócio de muito. Não precisa decorar aquilo, cara. Basta que você veja. Se refere a quem? A questões. Quem é questões? É o substantivo. Na prova havia, então, o quê? Bastantes questões. Entendeu? Bastantes questões. Uma coisa interessante, eu queria até comentar. Você vê muito que eu faço setinhas, eu estou ligando, ó. Eu ligo fulano, ó, presta atenção e tal, ó, fica atento. Essa palavra aqui se refere. Eu tive um grande professor de língua portuguesa, professor Galdino, um senhor já está vivo, graças a Deus, mas um grande mestre de língua portuguesa, e ele dizia uma coisa interessante. Ele ia para a sala de aula, aquele jeitão dele assim, bem descontraído, careca, ele bem carecão, ele dizia assim: você precisa, meu jovem, aprender o jogo do ligue-ligue. Era ele que gostava de dizer isso. Era o jogo do ligue-ligue. Quem está ligado a quem? Se você perceber esse jogo do ligue-ligue, a gente resolve tudo, amiguinho. Entendeu? A gente resolve tudo. Porque se eu percebo quem se refere a quem, é fácil. Não precisa eu estar decorando bisuzinho e não sei o que lá mais. Você vai dizer, pô, Rodrigo, mas não podia trocar ali, pô, troca aqui, pô, havia bastantes questões por havia muitas questões. Vai dar numa boa. Mas talvez em outras situações você se enrole. Então, se estiver no singular, então a forma de você pensar é você perceber a quem é que o termo se refere. Entendeu a história? Quando eu percebo que o bastante se refere a questões, e eu digo, pô, questões é o meu substantivo, eu digo, pronto, resolvi o negócio. Resolvi o negócio, matei a charada. Essa que é a ideia. Tudo bem? Volta lá então. Então, ó, questões, aí vejam, espaços difíceis. Veja que o bastante que eu vou colocar agora, ó, se refere a difíceis. Professor, quem é difíceis? É um adjetivo. Se refere a questões, ó, questões difíceis. Só que quando eu puser o bastante aqui dentro, ele vai para cima do adjetivo. E quem vai para cima do adjetivo, quem é, professor? Exatamente, é um advérbio, entendeu? Vou até mudar um pouco aqui a cor da tinta, deixa eu ver aqui, está aqui assim, laranjinha. Então, ó, bastante aqui é o quê? É um adjetivo. Bastante aqui é um advérbio. Entenderam a diferença? Não precisa ficar decorando, basta que você entenda a quem o termo se refere.
Ok, então? Então vamos voltar lá. Tudo bem? Então, estava aqui, né? Nem vi. Ó. Havia bastantes questões, né? Bastante difíceis na prova de português. Tá? Você quer ver outra palavra que dá um problema também? Essa figura daqui, ó, é o meio. Não é não? Não é não? Já viu mesmo? Eu mesmo tenho, às vezes, até parente, minha mãe, às vezes fala assim, meu filho, hoje eu estou meia cansada. Eu digo, eita, mamãe. Eu vou lá corrigir, né? Entendeu? Não precisa. Eu vou entender. Eu entendo se você me disser, hoje eu estou meia chateada, hoje eu estou te achando meia triste. Eu vou entender o que você está falando. Agora, do ponto de vista gramatical, não. Nós estamos indo para um concurso. Aí não dá para falar assim. E às vezes tem até uma amiga de plantão que corrige, né? Você fala assim, a amiga fala assim, hoje eu estou meia cansada. Aí a amiga faz, rapaz, não é meia cansada, é meio cansada. Aí a outra faz, por quê que é meio? Sei não, é meio, bota aí meio, põe aí meio. Não, você ensina a sua amiga. Quando você diz que ela está espaço cansado, isso é a posição do advérbio. Gente, eu estou sendo bem pausado aqui para que você possa entender. Que isso é um assunto batido, já consolidado em língua portuguesa. Mas como eu sei que tem muita gente que às vezes tem medo, né, de efetuar a concordância, aí o detalhe é, professor, eu recebo, é engraçado que eu recebo alguns e-mails que são interessantíssimos. Veja que coisa interessante. Eu recebi um e-mail em que a menina dizia assim para mim, professor, eu tenho dificuldade, eu não tenho dificuldade para saber quando o meio ele é advérbio ou quando ele é numeral, por exemplo. Eu não tenho dificuldade. Mas eu tenho dificuldade em saber se o bastante é advérbio ou ele é pronome indefinido. Eu digo, como é que pode? Como é que pode? Você vai dizer assim, como, Rodrigo? A regra é a mesma. Não mudou nada, querido. Não mudou nada, querida. Entendeu? A regra que me orienta para eu usar ou não meio ou deixei de usar meio, se eu vou flexionar, é a mesma regra que orienta o bastante e o bastantes. É a mesma regra. Então é só você ficar atento. Não há razão para você errar. Entendeu? Que é a mesma regra de caro, de barato, entendeu? De longe. É a mesma regra, não muda nada. Tudo bem? Maravilha? Então volta lá comigo. Então, vamos lá. Continue então, vamos aqui a uma outra regra, né? Tranquila, palavra só. Tá? Eu gosto de falar de só. Né? Só pode ser advérbio. Só pode ser adjetivo. Se for só advérbio, é sozinho. Se for só Rodrigo. Eu estou aqui olhando para baixo e escrevendo. Se for advérbio, é somente, não é sozinho, né? Somente. Se for adjetivo, é sozinho. Entendeu? Ou sozinha, né? Somente, apenas. Professor, aí aquela pergunta, como é que eu vou saber, Rodrigo? Professor, como é que eu vou saber se ele é advérbio ou se ele é adjetivo? É só você olhar a quem ele se refere. Então, ó, todos permaneceram o quê? Sós. Pelo que sabemos, ela só vai, o verbo é ir, ó, se for de carro. Ela somente vai se for de carro. Entenderam a história? É só você observar. É só você ficar atento. Lembre-se de que a sós é invariável, tá? A sós é invariável e eu uso para qualquer situação em que eu queira falar sozinho, sozinhas, etc e tal. Combinado assim direitinho? Pronto, vamos dar uma paradinha, vamos à nossa terceira parte. Eu quero responder a questões com você. Tá certo? Eu passo agora para a gente responder. Vamos ver, talvez vocês tenham mais uma regrinha. Vamos responder as nossas questões, fazer um treinozinho e aí a gente pega regência, ok? Aguardo você em instantes.
Vamos à nossa terceira parte da nossa aula de hoje, né? Trabalhando agora um tipo especial de concordância nominal, né? Que mexe, que envolve também um pouco da concordância verbal. Então a gente sai um pouquinho ali daquelas palavrinhas, né? Só, né? Meio, bastante, caro, barato. E vamos pegar uma concordância mais interessante, que é uma concordância de verbo de ligação mais predicativo. Olha que interessante. Verbo de ligação mais predicativo. E aí eu tenho um elemento como sujeito à frente. Como é que eu devo me comportar, professor, nessas circunstâncias? Vamos orar comigo? Vamos lá para o slide, então. Olha para o slide. Então, vamos lá. Expressões formadas de verbo ser mais adjetivo. Esse adjetivo que você está vendo aqui, na realidade, ele vai funcionar como uma espécie de predicativo. Como um predicativo. Então, ó. Quando o substantivo está empregado em sentido geral, abstrato, não específico, sempre aparece sem artigo, sem determinante, expressão formada pelo verbo ser seguido de um adjetivo permanecerá invariável. Antes de mais nada, vamos logo lá comigo. Vejam só. Quando eu falo assim, deixa eu mudar aqui a cor da tinta, senão você não vai ver lá. Quando eu falo assim, entrada, proibir, o que é que vocês acham? Entrada, proibir, o que é que vocês acham? Proibir, dá. Vejam que eu concordo diretamente com o substantivo entrada, tá? Mesma coisa aconteceria, se eu puser o adjetivo anteposto, olha só, entendeu? Proibida entrada. Mesma coisa, vai concordar diretamente com o substantivo entrada. Então, o que eu tenho na realidade é um substantivo acompanhado por um adjetivo. Entendeu? Substantivo acompanhado por um adjetivo. Combinado aqui? Veja. Mas eu não quero mais construir dessa forma. Eu quero dizer agora que entrada é proibir. E agora? Como é que eu devo fazer, professor, agora? Entrada é proibir. O que é que vocês acham? Vejam, Rodrigo, aqui eu não tenho jeito, eu vou ser obrigado a dizer isso. Entrada é proibido. Por quê? É aí o que eu quero que você saiba. Por quê? Eu não queria que você simplesmente decorasse. Eu queria que você, nessa situação, entendesse, compreendesse a estrutura. E não somente decorasse. Por quê, professor? Vejam. Há duas teorias que vigem para essa história do entrada é proibido. Primeira, qual é, professor? Primeira teoria vai dizer o seguinte, ó. Por que fica é proibido? Porque na realidade, quando eu falo entrada, o que eu estou querendo efetivamente dizer é que na base do substantivo existe um verbo oculto. Quando eu digo entrada, não é bem entrada, é como se eu dissesse assim para você, entrar. Entendeu a história? Então, se eu digo entrar é proibido. Deu para entender? Volta lá comigo para o slide. Então, vejam, quando eu digo aqui entrada, uma teoria diz que, na realidade, o que eu tenho aqui dentro no entrada é um verbo, no infinitivo, que é o entrar. Então, entrada, entrar é proibido. Entendeu? É proibido. Essa é a teoria. Essa é uma teoria. Outra aqui, é que a outra teoria vai dizer o seguinte, professor, é que quando eu digo entrada, tem que ficar é proibido, porque o entrada aqui é o genérico, né? É o abstrato, tá? É a ausência de nenhuma determinação. Por isso que eu sou obrigado a dizer lá o é proibido.
Por isso que eu falo assim, ó. Ó. Vamos ver agora aqui, ó. Água. Eu ia dizer faz, mas não tem graça. Espera aí. Água é bom para qualquer coisa aí, para a saúde. Quando eu digo água é bom, preste bem atenção. Por que eu não digo boa? Tá? Por que eu não digo boa? Porque a primeira teoria vai dizer o seguinte: quando você fala água é bom, não é que você esteja querendo dizer água. O que você está querendo me dizer é isso, ó. Beber água é bom para a saúde. Essa que é a ideia que está aí dentro. Compreende? Essa que é a ideia. Como eu não tenho nenhum processo de determinação, esta expressão que é formada de verbo de ligação mais predicativo, ela permanece invariável, entendeu? Ela permanece invariável. Entendeu esse esquema? Ela fica invariável. Então, compreendeu esse negócio? Compreendeu essa história? Entendeu? Por isso que a regra vai dizer isso, ó. Para quem gosta de cinema, é necessário. O que é necessário? Está certo. É necessário presença. Tá? É como se eu dissesse, é necessário ter, existir a presença de filmes nacionais. Professor, presença é o sujeito. Tá no feminino, tá? Por que aqui não tem necessária? Justamente por conta disso. Como não há determinação, ganha caráter genérico, essa expressão aqui permanece o quê? Invariável. Entenderam? Permanece invariável. Salsa, segundo os cozinheiros, é bom. É bom, verdade, ó. Agora vamos lá aqui fazer o seguinte, ó. Professor, para quem gosta de cinema, é necessária a presença de filmes, alguma coisa. Entendeu a história? É necessária a presença. Salsa é bom. A salsa, ela é boa. Entendeu a história? Pimenta é bom. A pimenta é boa. Aí vejam, nós temos uma curiosidade. Qual é, professor? É a expressão é preciso. Já percebeu que a gente usa direto assim? É preciso novas pesquisas. Não é assim que a gente fala? É preciso novas pesquisas. Professor, está errado, não? Não. Eu digo assim, ó. É preciso as novas, pronto, ideias, bem determinado. Precisa de novas ideias para reticências. Professor, é que com esta expressão é preciso, quase que nós consolidamos a invariabilidade dessa expressão. Aí você vai me dizer, como é que eu justifico que ele fica invariável se novas e pesquisas estão no plural, se eu estou cheio de determinantes? Justamente pelo infinitivo elíptico. Eu digo, é preciso novas pesquisas, eu digo assim, é preciso implantar novas pesquisas, é preciso novas ideias, é preciso, sei lá, colocar, pôr, é preciso dizer. Então é como se eu tivesse aqui um infinitivo oculto. Aí você me pergunta, mas eu poderia escrever assim? São precisas as novas ideias? Poderia, mas aí o que é que causaria? Você poderia causar problema de ambiguidade. Por isso que a língua prefere a invariabilidade. Porque quando você diz são precisas as novas ideias, eu não sei se são precisas, é preciso do verbo precisar de necessário, ou se são precisas do verbo de ter precisão. Entendeu?
Mas não estaria errado, não estaria errada essa construção, os são precisas. É interessante isso? Entendeu? Tudo bem então? Beleza então? Maravilha? Então volta lá, volte lá. Então, vamos ver se a gente não erra mais, tá, gente? Esses negocinhos aqui que não há necessidade. Entendeu? Então, ó, a pesca neste local é proibida. Entendeu? A pesca. Tudo bem? Agora, é proibido pescar neste local. Maravilha. Tudo bem então? Então, guardem essas expressões, guardem essa situação, tá? Para que você não erre. Eu digo, ó, é preciso cautela para alguma coisa. Certo? É preciso cautela para alguma coisa. Aí, por outro lado, eu digo, ó, é proibida a permanência de crianças neste local. A permanência aí não importa mais. Entenderam a história? Então, eu fico de olho aqui, ó, nos processos de determinação. Tudo bem? Eu fico preocupado com isso aí, com esses processos para se efetuar a concordância. Combinado assim? Maravilha, então? Maravilha? Então, agora olha aqui, ó. São necessárias as novas, olha só, as novas alterações no contrato. Pronto, olha aí, ó. Entenderam? É proibida a permanência, está aqui, ó. Concordando, elemento determinado, numa boa. Combinado assim? Então vejam, vamos dar uma olhada agora, como eu estava dizendo, vamos dar uma olhada aqui agora em algumas questões de concordância. Tanto questão de concordância nominal, verbal, vamos dar uma olhada geral aqui. Eu escolhi algumas questões, você vai ver que a maioria é da Fundação Carlos Chagas. Por quê? Porque é um instituto que traz questão específica de concordância. Eu queria que você visse comigo, queria que você corrigisse comigo, você desse uma olhada, fizesse uma análise legal aqui. Né? Vamos tirar aqui esses minutos aqui desse nosso terceiro bloco da nossa aula de hoje, para justamente a gente fazer essa avaliação, perceber isso, né? Dar uma sacada para evitar que a gente erre. Combinado assim? Vamos dar um geral aqui, concordância verbal com nominal. Vamos lá então? Volta lá, vamos para a primeira questão. Olha aí. Concordância verbal está plenamente respeitada na frase. Dessa estrutura, eu só peguei letras A, B e C. Tá? Ó, dá uma sacada aí, o cara querendo me enrolar aqui, ó, na letra A. Ó, o cara querendo me enrolar aí na letra A. Ó. O enfoque nas soluções únicas dos problemas que enfrentamos. Olha só, sujeitão lá bem grande, né? Ó, só que o núcleo quem é? O enfoque. Então, o enfoque o quê? Não pode. O enfoque não empobrece, hein, né? O enfoque empobrece. Quase sempre a qualidade. Tudo bem? São as possibilidades de enfoques alternativos. Vejam que interessante. Ó, aquilo, lembra que a gente falou sobre isso? Ó, aquilo qual, esse é o relativo retoma aquilo, o qual importam? Não. Aquilo aqui é o sujeito. Ó. Desculpe, o que aqui é o sujeito. Ó. Sujeito para que verbo, professor? Para o verbo importar. Então, aquilo que importa nas operações que levam a soluções múltiplas. Tanto na leitura como na escrita, olha só, levem-se, quem leva alguma coisa, VTD mais se, o que é que se vai levar? Levem-se em conta o quê? As variáveis de interpretação do texto. Olha que interessante. Então, professor, quem são as variáveis de interpretação? O meu sujeito passivo. Se eu sei que isso é sujeito passivo, portanto, o verbo levar precisa concordar com variáveis. Entenderam? O verbo levar precisa concordar com variáveis. Percebeu direitinho? Vamos a outra questão.
A concordância está totalmente de acordo. Vejam um detalhe, ó. Vejam que a banca não especificou que tipo de concordância ela quer que eu avalie. Ela simplesmente disse a concordância. Quando ela fala isso, né, ela diz a concordância e pau, não sei o quê, não tem problema. Pode ser tanto a concordância verbal, né, quanto a concordância nominal, ok? Então vamos dar uma olhada. Porque quando a banca quer que só seja concordância verbal, ela avisa você, ó, a concordância verbal e tal, como você viu aqui atrás, ó, a concordância verbal. Vamos dar uma olhada? Letra A. Acredito que as orientações dele, porque parecem pouco, olha quem está aqui, olha que bonitinho, que fofinho. As orientações dele, olha, parecem elas, elas parecem, verbo de ligação, elas parecem pouco o quê? Claro? Não. Isso aqui é um adjetivo, portanto, elas parecem pouco claras. Não, as orientações não terão de serem seguidas, é pau, né? Não terão de ser, isso aqui é uma locução de voz passiva, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma voz passiva, tá vendo? Então, o auxiliar, que é o verbo ser da passiva, não se flexiona. Então, elas não terão de ser seguidas antes de um esclarecimento maior. Tudo bem? Vamos continuar. Considerou digna. Que maravilha, hein? Vamos dar uma olhadinha, ó. Considerou digna. Quem é que é digna, Rodrigo? Concordância nominal, hein? De ser encaminhada. Olha só. Concordância nominal, encaminhada a julgamento dos avaliadores. Quem é que vai ser? A última versão do projeto piloto. Se é versão e versão é feminino, tudo certinho, ó. Digna está com versão, encaminhada está com versão. Todo mundo certinho aí. Pois, vamos lá agora. Se podem existir fragilidades, eu estou numa locução verbal, né? Tá, aqui fragilidades é o meu sujeito, tá? Se podem existir, todo mundo concordando, numa boa, elas certamente hão de ser mínimas, em outras palavras. Rodrigo, o que é que significa hão de ser? Elas o quê? Serão mínimas. Mínimas é o predicativo, ó, concordando com elas. Perfeito. Resposta, letra B de bola. Entenderam? Resposta, letra B de bola. Toda certinha. Viu aí como a gente efetua o jogo do liga-liga? Não é isso? Vamos apagar. Continue. Elas se consideraram, elas consideraram elas mesmas o quê? Responsável não, responsáveis pelo erro e julgaram, o que foi que elas julgaram? VTD, elas julgaram as cobranças, objeto direto, legítimo. Não, a gente acabou de ver, legítimo é predicativo do objeto. Portanto, vai ter que concordar, legítimas as cobranças que lhes serão feitas de agora em diante. Você veja aí como a concordância nominal é importante, hein? Continua lá. Letra D de dado. Na sua cara, veja, na sua frente. Dado as contingências do momento, tem certeza que é dado? Não, está em cima de contingências. Se está em cima de contingências, portanto, dadas as contingências do momento, os diretores houveram por bem atender aos prazos e prometeram reavaliar. Dá uma sacada nisso agora aqui, tanto quanto fossem as demais exigências do contrato. Se são exigências do contrato, então ele resolveu avaliar o quê? Tantas quantas fossem as demais exigências do contrato. Veja aí os erros graves na esfera da concordância. Letra E. Devem fazer mais de 3 meses. Pelo amor de Deus, né? Na sua cara aqui, Se eu estou com um verbo fazer na relação de tempo,
ele é o quê? Impessoal. E se ele é impessoal, seu auxiliar também é impessoal. Então, deve fazer mais de 3 meses que não os vejo. Tantos dias de afastamento poderiam ser entendidos como descaso, mas quero dizer que lhes dedico muito afeto, no final aí maluco, eu não sei nem o que o cara está querendo dizer. Percebeu os erros? Percebeu mesmo? Vamos à terceira questão, olha só. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Claro, isso é regra geral. Portanto, não está correta a alternativa. Quem é que não está correta? Dê uma olhada. Põe uma pausa aí no vídeo. E aí, ok? E aí? Quem é que está errado aí, professor? Descobriu quem é que está errado? Eu descobri já, ó. Olha onde ela está aqui, ó. Letra C de casa. Não provém daí os males. Opa, os males sofridos é o meu quê? Sujeito. Então, os males sofridos não provém. Qual é o erro aqui, professor? Opa, é o que eu escrevo assim, ó. Ele provém, eles provém também, ó. Ortograficamente não muda nada. Quem é que muda? O acento, ó. Ele é circunflexo. Ele é agudo. Eles é o acento circunflexo. Portanto, ó, faltou aqui. Já pensou? Você faz, professor, faltou o circunflexo. Entendeu? Veja, ó, ainda faltam 6 meses, concordando com 6 meses perfeito. Existem fortes indícios, concorda com o indício que é o sujeito. Os fatos que perturbam, concordam com fatos, são perfeitos. Serão considerados válidos tais argumentos é o sujeito. Tá? Aí quando eu digo lá, eles argumentos ou tais argumentos serão considerados válidos, perfeito. Entenderam? Perfeito. Próximo. Em uma das frases apresentadas nas opções, seria correta a variação da concordância verbal. Assinale-a. Ora, professor, quando é que eu posso variar a concordância? Quando eu posso mexer no verbo para o singular e para o plural. Então vamos lá. A presença do capitão general causou. Quem foi que causou? A presença. Posso mexer nesse verbo aqui? Não. Ele já está concordando diretamente com presença. Letra B. Epa, olha que interessante. Bastavam-lhe, vou apagar tudo aqui, ó. O verbo, o que é que estava bastando para eles? Vejam. A paz e a promessa. Isso é um sujeito. Ele está com o verbo anteposto concordando com quem? Com os dois núcleos do sujeito. A paz e a promessa. Poderia aqui ter feito o quê, professor? Apenas a concordância com o núcleo mais próximo. Paz. Portanto, aqui eu poderia dizer muito bem o quê? Bastava. Entenderam? Somente bastava. Tudo bem? De nada valeram as lágrimas. Estou concordando com quem, professor? Com lágrimas, não tem jeito. O primeiro núcleo já está no plural. As coisas eram tristes, está concordando com coisas frias. Meu Deus, agora trouxeram flores, grandes vasos de flores. Veja que o trouxeram aqui, ele forma o que, Rodrigo? Ele forma o sujeito indeterminado. Né? Indeterminado. Tá? Se eu sei que o sujeito é indeterminado, o verbo fica onde? Terceira pessoa do singular. Percebeu isso? Vamos lá, próxima questão. Indique a alternativa correta. Quem está correto aqui? Vamos dar uma olhadinha. Tratavam-se de questões fundamentais, pelo amor de Deus. Quem trata, trata de. Olha lá. Se trata, trata de, professor. Esse verbo é transitivo indireto. Só que ele está associado a quem? A um si. Quem é o si? É o índice de indeterminação do sujeito. Portanto, tratava-se de questões fundamentais. De questões fundamentais é o nosso objeto indireto.
Comprou-se terrenos. Não, aqui é o VTD mais si. Partícula passivadora, terrenos é o sujeito, portanto, como é que fica aqui? Compraram-se terrenos. Precisam-se de datilógrafas. Opa, mesma coisa da letra A, ó. Quem precisa, precisa de. O si é o índice em determinação do sujeito, portanto, singular. Reformaram-se terrenos. Perfeito. Quem reforma, reforma alguma coisa. O sujeito está cá. VTD com partícula passivadora. Resposta, letra D de dado. Hã? Depois, obedeceram-se aos severos regulamentos. Não, isso é transitivo indireto associado ao si. Quem é o si, então? Índice em determinação do sujeito, portanto, verbo no singular, obedeceu-se aos severos regulamentos. Ok, então? Percebeu isso direitinho? Está entendendo direitinho esse negócio? Maravilha. Vamos só finalizar algumas questões e vamos começar a regência verbal no nosso próximo bloco. Eu aguardo você.